Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria podermos nesta noite adorar o nosso Senhor juntos como igreja, como corpo de Cristo. E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versos 14 a 16. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versos 14 a 16. Mesmo assentados, os irmãos acompanham atentamente a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E agora a carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 23 a 29. Hebreus 11, 23 a 29. E a palavra do Senhor diz assim: Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse dos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Que Deus assim nos abençoe através da leitura dessa santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos e te louvamos o privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a tua palavra e vermos, ó Pai, esses contrastes que há na nossa caminhada e podemos observar aqueles que souberam fazer a boa escolha, foram abençoados. E aqueles, ó Pai, que não souberam, tiveram maldições, não foram bem-sucedidos. Permita, Deus, que saibamos escolher na nossa caminhada aquilo que é agradável ao Senhor. Fala-nos, pois, nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos, à luz desses 2 textos, mostrando o contraste que há naqueles que realmente são colocados ou são chamados por Deus. Então, nós temos como título aí, o perigo de se prender a valores errados. O perigo de se prender a valores errados. E nisso nós vemos nos 2 textos lidos o contraste, o conflito desses valores. No caso de Judas, nós vemos ali a sua posição. E quando a gente vai para o Evangelho de João, no capítulo 12, o verso 6, dá um relato interessante da sua ganância, da sua avareza por dinheiro. E naquele contexto onde logo depois o Senhor Jesus já começa a dar as últimas instruções, ele fala ali o texto de João que ele era ladrão. E dentro de um contexto onde a oferta da viúva, ou aquele perfume que foi derramado, você poder vender-se por um grande valor e distribuir aos pobres. E Jesus diz: olha, os pobres vocês sempre terão convosco. Ela fez uma boa ação, isso vai ser sempre lembrado. E ali o texto encerra dizendo que ele era alguém que sempre tirava aquilo que era colocado na bolsa. E aqui nós vemos, neste texto lido de Mateus, vemos aí a sua ganância, porque ele procura os sacerdotes e faz uma proposta: que me quereis dar e eu vos entregarei. E aí diz que a partir deste momento ele procurava uma boa ocasião para assim fazer. Já no outro texto de Hebreus, a gente vê ali a atitude de Moisés. Como os irmãos puderam ver ali, apenas um resumo, mas se a gente falar para o livro de Êxodo, logo no início do capítulo do livro de Êxodo, a gente percebe a dificuldade que estava acontecendo naquele momento, porque Faraó tinha determinado a morte de todos os primogênitos dos filhos de Israel.
ou a todos os meninos, aliás, todos os meninos, porque ele estava com medo, né? A população estava crescendo muito, e falou assim, olha, eles já estão se tornando maior do que nós, eles vão ser um problema para nós. E ali, então, os pais conseguem, por um tempo, né? Quem tem filhos sabe disso, criança pequena, né? Nos primeiros dias o choro é mais fraquinho, mas à medida que vai caminhando as semanas e os meses, o choro já se torna um pouco mais forte, já começa a incomodar os vizinhos. E os pais, então, vendo que não havia mais como escondê-lo, diante do decreto do rei, a mãe de Joquebede tem uma atitude interessante, ela faz um cesto, que ela feta com um peixe e coloca no rio. E a gente vê Deus usando aqui, o próprio faraó, que havia determinado a morte do primogênito, agora ele vai para o palácio ser preparado ali, durante 40 anos. E ao final diz o texto, quando nós lemos aqui, que ele preferiu sofrer com o povo de Deus ao usufruir dos prazeres transitórios, ou seja, ele soube escolher valores supremos, superiores, porque isso trazia recompensa para aqueles que assim o fazem. Por isso aí no verso vai dizer, considerando o opróbrio de Cristo, maiores riquezas. Então nós temos aqui uma análise, né, sobre a escolha, tragédia e redenção. Em tudo isso também acontece na nossa vida, depende da escolha que a gente fizer, nós vamos colher os frutos amargos. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, aquele que o homem semear, isso ele ceifará. Então nós temos ali esse conflito. Judas, então, diz ali o texto, né, ele escolhe realmente o pior. E a raiz da tragédia, vemos na história bíblica e no cristianismo, quantas tragédias têm acontecido, porque as pessoas têm se prendido a valores equivocados. E diante disso, o que pode acontecer? Eu quero, irmãos, que não é novidade para ninguém. Aquilo que nós escolhemos, há um preço a pagar. Quando a gente olha lá no livro de Deuteronômio, a gente vai ver no capítulo 11, quando Deus propõe ao povo, dizendo, escolha a bênção ou a maldição. Depende da escolha que nós fizermos, nós vamos ter problemas. Então que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, para que, assim como Moisés, assim como tantos outros, mesmo tendo a oportunidade de ter, quem sabe, as vantagens do mundo, os privilégios que o mundo oferece, mas que nós saibamos escolher aquilo que é melhor, para a honra e a glória do nosso Deus. Eu quero introduzir alguns tópicos aqui. Vejamos então o perigo de se prender a valores errados. O primeiro, se perder quanto a fazer a escolha certa. Se perder quanto a fazer a escolha certa. Como eu disse, a gente percebe essa posição, e alguém que nós mencionamos aqui no texto bíblico, ele fala de Caim, lá em Gênesis 4, diz o texto sagrado, versículos 5 a 8, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, falando que Deus em relação a isso, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Então veja, ele teve as duas opções, tanto é que eu destaquei aqui no versículos, né? Descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele vendo que Deus rejeitara o seu sacrifício, e a gente, quando lê o texto e o seu contexto, a gente percebe que ele não teve a preocupação de dar o melhor. Enquanto Abel deu as primícias, ele deu qualquer coisa. Isso mostra que Deus não aceita qualquer coisa, não aceita qualquer culto. Devemos fazer tudo para agradar ao Senhor de todo o nosso coração. O nosso desafio é entender de fato, através da sua palavra, aquilo que requer de cada um de nós. E Deus dá a ele a opção, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Mas cumpre a ti dominá-lo. Eu quero, irmãos, que Deus nos dá essa capacitação. Nós podemos escolher, e Deus nos dá esse discernimento através do seu Espírito, nos convencendo, como diz lá em João 16, né, que nos convence, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele nos dá condições, nos dá entendimento para que nós façamos a boa escolha, e quando nós assim fazemos, seremos bem-sucedidos. Ao contrário disso, nós vemos o contraste, em Lucas 10, versos 39, 41 e 42, falando de Marta e Maria.
Tinha Maria, uma irmã chamada Marta, tinha Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com tantas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E aqui nós vemos essa atitude de Marta. Ela estava fazendo algo correto, nada errado, estava querendo dar uma boa recepção ao Senhor, mas estava ansiosa, estava preocupada, afadigada, e ela fica tão incomodada que pede ao Senhor para intervir naquele contexto. Mas Jesus diz: olha, Marta, você está muito preocupada, está ansiosa, está afadigada, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, estava ali quedada aos pés do Senhor. É tão bom quando a gente pode estar diante da palavra do Senhor. É tão bom quando nós podemos estar nesse momento, como estamos desfrutando agora na casa do Senhor. E o meu desejo, a minha oração, que cada um que tenha vindo aqui, tenha vindo com este único e exclusivo objetivo, de agradar ao Senhor, de fazer aquela escolha necessária e boa para nós. Uma outra lição, nós podemos ver aí um outro perigo de se prender a valores errados, se perder quanto a discernir os valores corretos. Primeiro, fazer a escolha certa. Segundo, discernir os valores corretos. E nem sempre é fácil. Às vezes, na nossa caminhada, que a gente chega numa bifurcação. E agora, para onde vou? Nós vemos, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, que está no livro de Atos, no capítulo 5. Se você puder e quiser acompanhar nessa leitura, vendo ali a atitude daquele homem também ganancioso, que quis, de certa forma, mostrar a aparência de ser um bom cristão. E aqui nós vemos o texto dizendo o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E é interessante como Deus revelou a Pedro essa intenção. Aliás, estava dentro de um contexto onde a igreja estava vivendo um momento especial. A igreja crescia, e aqui nesse contexto, a igreja já estava aí com alguns milhares de membros, pessoas que entenderam a mensagem. E no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo anterior, aparece a oferta de Barnabé. Ele vendeu uma propriedade e deu tudo para a obra do Senhor. E provavelmente aquele casal falou: olha, eu quero mostrar também que eu posso fazer alguma coisa. Só que ele não fez de forma completa. Ele reteu parte e mentiu. E tanto é que 2 vezes no texto vai mostrar, primeiramente diz, ele mentiu ao Espírito Santo e depois mentiu a Deus. E Pedro dá uma palavra dura e naquele mesmo instante ele cai morto. E a mulher dele ficou viúva por apenas 3 horas, porque 3 horas depois a mulher vem e confirma aquilo que seu marido havia dito. E Pedro novamente fala: eis aí o sinal dos pés daqueles que levaram o teu marido, e eles te levarão também. Então, ou seja, poderia ter feito uma boa escolha, falar: olha, eu vendi a minha propriedade, por exemplo, por 10 milhões, vou dar aqui 5, vou reter 5. Mas não, ele quis mostrar, achando que ia enganar o povo de Deus, enganar sobretudo a Deus, e ele é exortado duramente por Pedro. E ao contrário, nós vemos também, nessa mesma linha, Atos 8, os versos 18 e 19, tratando de Simão o mágico. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro responde, ou seja, ele achando que podia adquirir o dom de Deus, o dom do Espírito, comprando, pagando, porque ele era mágico. Ele ficou impressionado. Primeiro já mostra no capítulo 11, quando ele, um pouquinho antes ali, quando Filipe, ele vê extasiado os milagres que Filipe fazia. E agora vem Pedro, começa a orar, e à medida que Pedro vai impondo as mãos, era descido o Espírito Santo sobre aqueles, os quais ele impunha as mãos.
E ele então ficou impressionado, olha, eu vou ganhar muito dinheiro. Veja a ganância, uma escolha errada, conforme nós colocamos aí no tópico, né? Discernir os valores corretos, nem sempre sabemos fazer isso. Por isso nós precisamos, de fato, pedir a orientação do Senhor, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas decisões, em todos os nossos planos, para que Deus nos oriente, nos ensine qual é a sua vontade para conosco. Então devemos tomar esse cuidado, não termos essa atitude gananciosa, essa atitude de querer comprar o reino de Deus com favores. E muitas vezes nós vemos igrejas ensinando que, olha, se você der o dízimo, você vai receber em dobro. Se você fizer isso, e começa a fazer propósito que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deus promete abençoar? Promete. Lá em Hebreus 6:10 vai dizer que Ele não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho. Ele recompensa de forma justa, mas é preciso que nós façamos de coração. Não é simplesmente doar, não é simplesmente dar, mas dar voluntariamente e de coração para abençoar a obra do Senhor. Nós temos, por exemplo, né, hoje de manhã eu não estava aqui, mas fiquei sabendo do relatório, né, lá eu estava em Caraguá também, fazendo a Assembleia Ordinária, apresentando os resultados do ano passado. E a igreja investiu um valor considerável em missões. Ou seja, nós podemos investir naqueles que lá estão no campo missionário. É uma boa alternativa e Deus vai recompensar aqueles que assim o fazem, porque Ele é fiel. Então, o texto mesmo diz, Deus não é injusto para ficar esquecido. E Jesus chega aí mais longe, aquele que der, ainda que seja um copo de água, a um desses pequeninos, não perde o seu galardão. Pensando monetariamente, o que vale um copo de água? Depende da situação. Mas, olhando monetariamente, é um valor insignificante. Mas diz, mesmo que seja isso, Deus vai recompensar. Que Deus nos dê graça para agirmos assim. Uma outra verdade que nós encontramos nesse texto é, se perder quanto à prática dos princípios morais puros. E é um texto um pouquinho mais longo, mas eu creio que vale a pena nós lermos. Eu quero convidar você para que abra também Romanos capítulo 1, dos versos 21 a 32, onde nós vemos aí a descida, né, o pecado de uma forma terrível na humanidade, que hoje não é diferente. O apóstolo Paulo, já na sua época, já condenava essas práticas, e quero crer que ele não estava falando de uma forma apenas por falar, mas porque já estava acontecendo. E aí no texto de Romanos, no capítulo 1, dos versos 21 a 32, nós lemos as seguintes palavras: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então veja, uma descida, uma escalada terrível. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Quanta tragédia! E parece que ele está escrevendo para exatamente os nossos dias, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Deus já antevendo o que já estava acontecendo e o que aconteceria no fim, Ele já deixou-nos essa exortação, essa advertência,
para que nós não nos acomodemos a essa verdade. Nós vemos ele escrevendo também na sua primeira carta aos Coríntios 6, 18, dizendo: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O corpo, devemos entender que ele é o santuário do Espírito de Deus. Daí nós temos que estar conservando nosso corpo puro, para que o Senhor tenha prazer de estar em nós, porque o Senhor Jesus disse que Ele foi enviado para estar em nós e conosco. Eu penso, irmãos, que muitas vezes nós não temos cuidado do nosso corpo como deveríamos cuidar, em todos os sentidos. E o Senhor nos desafia a que nós sejamos criteriosos, cuidar daquilo que Ele nos deu, apresentar a Ele de forma agradável, porque se nós não cuidar do nosso corpo, como será? Uma das coisas que tem me preocupado, né, e aqui eu posso, o reverendo Gustavo também já está chegando lá, né? A nossa idade um pouquinho mais avançada, mais experiente, e a gente fica olhando assim, a gente que, né, conhece muitas pessoas por onde passamos, a gente vê pessoas com 60, 70 anos, já com bastante dificuldades. Por outro lado, a gente vê aqueles que são mais cuidadosos. A lógica é que há sempre as exceções, pessoas com seus 80, essa semana mesmo conversamos com uma pessoa de 84 anos, lúcida, ativa, e algumas até mais. Agora, por quê? Há um cuidado especial, e nós como cristãos, mais do que qualquer outro, devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo, a morada do Espírito Santo, zelar para que o Senhor seja exaltado através de nós. E uma última lição que eu quero compartilhar nesse tema, o perigo de se prender a valores errados. Primeiro, então, fazendo a recapitulação, se perder quanto à escolha certa, se perder quanto a discernir os valores corretos, se perder quanto à prática dos princípios morais puros, e finalmente, se perder quanto ao conhecimento da vontade do Senhor. Se perder quanto ao conhecimento da vontade do Senhor. Será que nós temos essa preocupação de fazer aquilo que agrada ao Senhor? Ou nós vamos simplesmente fazendo, sem saber ou sem perceber, sem consultar se Ele aprova o que fazemos, o que falamos? Eu creio, irmãos, que muitas das coisas que nós praticamos, que nós fazemos, se no nosso interior perguntássemos, será que se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria? Será que se ele estivesse no meu lugar, ele falava isso? Ele teria tal atitude? O que é que nos falta muitas vezes esse autoexame? Se aquilo que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Se aquilo que eu estou fazendo é um bom testemunho diante do mundo que não conhece a Cristo? Porque o mundo nos observa. Nós somos como uma vitrine. E as pessoas olham para nós e de fato vão ver se somos ou não alguém que ama a Deus, alguém que serve a Deus. Eu gosto muito de pensar num texto lá de 2 Reis 4, quando fala daquela mulher sunamita. E é interessante porque Eliseu diz que sempre passava por ali. E ela percebeu que diz, este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu não sei qual tem sido o testemunho que as pessoas dão de você no seu trabalho, ou lá onde você mora, ou aqueles que estudam lá na escola. Mas eu espero que as pessoas possam olhar para você e dizer, ó, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um santo jovem de Deus. Porque nós vamos prestar conta diante do Senhor da nossa negligência, daquilo que nós fazemos que o desonra. E o próprio Senhor Jesus vai dizer, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desonram, eu desonrarei. Que nós não façamos com que o nome do Senhor Jesus seja envergonhado por nossa causa. Aliás, esta é a oração que o salmista faz lá no Salmo 69, dizendo, olha, que não seja o Senhor envergonhado por minha causa, o teu nome. Que nós possamos honrar o Senhor dia após dia. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer em Mateus 7, 21 a 23, diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos daquele dia vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura em teu nome não temos profetizado? Em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade.
Ou seja, atividade religiosa intensa, sem intimidade relacional, faz grande diferença. E aqui ele está falando para alguém que de fato professa o nome dele, que fala o nome dele, mas fala apenas de lábios, não vivem a vida cristã, aquela vida que o Senhor requer de cada um de nós. Pode ser, eu quero crer que nenhum daqui nesta noite vai chegar diante do Senhor um dia querendo fazer essa alegação: Senhor, desde a infância eu estive na igreja, eu sou filho de pastor, eu sou filho de presbítero. O Senhor vai dizer: olha, não vos conheço, porque Ele analisa cada um de nós realmente individualmente. Nós não entramos de carona com nossos pais. Por mais crentes que os nossos pais sejam, nós temos que viver a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Eu me lembro de Samuel, um homem de Deus, foi profeta, foi juiz e foi sacerdote. E ao final da sua vida, ele teve a ousadia, teve a coragem de chegar diante de uma nação e fazer alguns questionamentos da sua vida pessoal, do seu exemplo como sacerdote, como juiz e como profeta do Senhor. E o que ele ouviu foi: nós não temos nada a dizer a teu respeito. Nada. No entanto, quando você vê os filhos dele, diz que eles eram pessoas que aceitavam suborno, não andavam nos caminhos do seu pai. Provavelmente Samuel, diante da grande função que exercia, e aí nós temos que tomar muito cuidado, para nós não negligenciarmos os nossos filhos. E hoje, mais do que nunca, porque o que eles têm na palma da mão pode afetar tremendamente a vida deles. Que nós saibamos realmente escolher aquilo que agrada ao Senhor, né? Fazer a vontade dEle. E Jesus vai dar uma sentença terrível para eles. E eles vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome? A sentença terrível foi: nunca vos conheci. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos viver uma vida reta, íntegra, justa e irrepreensível na presença do Senhor. Porque é isso que a palavra de Deus, você vê lá em Timóteo, no capítulo 3, na primeira carta, quando ele fala mais a liderança, lá em Tito 2, vai falar também novamente, e vai repetir essa expressão, de forma íntegra, de forma irrepreensível, ou seja, que não seja digno de repreensão, que a nossa vida possa ser assim, para a honra e a glória do nosso Deus. E eu concluo dizendo que a graça de Deus nos alcance a cada dia, para que nos deixemos prender por coisas que não nos deixamos prender por coisas que venhamos a nos arrepender. Pelo contrário, que façamos a escolha certa, discernamos os valores corretos, pratiquemos os princípios morais puros e conheçamos mais e mais a vontade do Senhor. E a aplicação que nós temos aqui é: onde está o seu valor? Em que você tem colocado aquilo que é precioso? Nas escolhas, ou seja, nas prioridades, no discernimento, ou seja, na autenticidade, nos princípios, ou seja, na pureza, na vontade de Deus, ou seja, nos seus relacionamentos, escolhendo o eterno, conforme vemos lá em Hebreus 11, 27, onde lemos: Moisés contemplava como o invisível. Eu fico imaginando alguém 40 anos no palácio, com todas as regalias, príncipe, mas ele abre mão de todas essas vantagens para sofrer com o povo, porque ele via o futuro, aquilo que Deus era capaz de fazer. E como a gente sabe, mais tarde, depois de 40 anos no deserto, se preparando, Deus preparando, burilando ele num outro aspecto, para conduzir o povo dele pelo deserto mais 40 anos. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e depois mais 40 anos no novo deserto, guiando o povo de Deus para que de fato fizesse a vontade do Senhor. E quando tiver o finalzinho da vida de Moisés, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, quando ele dá ali as últimas instruções, falando das bênçãos e das maldições, exortando o povo: olha, permaneça, agrade ao Senhor, para que vocês possam ser de fato bem-sucedidos. E o meu desafio nesta noite para você é: faça as escolhas certas, para que no amanhã você não venha se arrepender.
em relação à sua vida pessoal, em relação à sua vida familiar, em relação à sua vida profissional, mas acima de tudo, em relação à sua vida espiritual. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe.